Vou ser sincero com vocês, fazer o vídeo de hoje de manhã foi muito legal porque eu lembrei da época que eu estava na graduação na disciplina de Políticas de Negociação. Porque quando eu estava explicando para vocês o funcionamento, de como o governo aparentemente está utilizando esse corte no ensino para barganhar com a reforma da Previdência, eu falei sobre as variáveis de uma negociação. Vou deixar o link aqui na descrição para que você possa ver esse vídeo que eu falei. É um vídeo importante porque pode ser que nós, de um modo geral, pode ser que o governo esteja nos usando como massa de manobra para aprovar a reforma da Previdência. Então eu estou fazendo esse segundo vídeo para explicar para vocês com um pouco mais de detalhamento quais são essas três variáveis de um processo de negociação, trazendo para esse contexto, para essa situação envolvendo o corte de gastos, o corte no orçamento das universidades, também do ensino no modo geral, com a reforma da Previdência, para explicar um pouco melhor sobre esse processo de negociação que o governo está fazendo. Então eu falei basicamente que existem três variáveis. A primeira dessas variáveis é a variável poder. E o que significa? Poder significa você ter a capacidade de modificar o universo em que você está inserido, a capacidade de se deslocar de um lugar para o outro, de modificar uma situação. E existem dois tipos de poderes. Os poderes pessoais e os poderes circunstanciais. E aí tem diversas subdivisões. Tem poder de autoridade, poder de precedente, enfim, diversos poderes. Os dois tipos que eu estou vendo o governo utilizar é o poder de recompensa e punição, esse poder e o poder de precedente. O poder de recompensa e punição, ele parte da seguinte característica. Você conhece uma necessidade da outra pessoa com quem você está negociando e, sabendo essa necessidade, você utiliza isso ao seu favor para manipular o comportamento daquela outra pessoa. Por exemplo, você está devendo um dinheiro para um agiota e o agiota começa a chantagear você. E aí o que você fala? Você diz ao agiota que se ele não parar de te chantagear, você vai denunciá-lo para a Polícia Federal. Você sabe que uma necessidade do agiota é não ser denunciado para a Polícia Federal. Então, sabendo isso, você utiliza essa informação para fazer com que ele faça aquilo que você quer. E esse tipo de poder, ele geralmente é utilizado em situações para você fazer aquilo que você quer. Num processo de negociação, é sempre interessante que haja uma relação ganha-ganha, onde as duas partes ganham. Quando você usa o poder de recompensa e punição, você está olhando só para o seu benefício e você basicamente está partindo para uma relação ganha-perde, onde você quer fazer a sua própria necessidade e a necessidade do outro, o objetivo do outro é deixado em segundo plano. E é isso que o governo tem feito. O governo, ele sabe que uma necessidade das pessoas é justamente a educação, porque esse é um assunto muito sensível no Brasil. Nós vemos, as pessoas elas têm a percepção de que essa discrepância social que nós temos no Brasil é justamente causado pela diferença do ensino público e do ensino privado. Os mais ricos conseguem ter um ensino melhor e por isso eles conseguem prosperar economicamente e socialmente. Então o governo sabe dessa situação e acaba utilizando essa informação, essa necessidade das pessoas por ensino e educação, que é muito sensível e acaba moldando o comportamento das pessoas. Só que, como eu falei no meu outro vídeo, a ideia do governo, inicialmente, no meu ponto de vista, não era utilizar essa estratégia para negociar a reforma da Previdência. Quando o Abraham Weintraub disse que haveria um corte em 3 universidades federais por conta de balbúrdia, houve toda uma comoção da sociedade que se mostrou contrária. Nesse momento, o governo percebeu de uma forma muito esperta, eu tenho que admitir, foi uma forma muito inteligente, que esse assunto causava comoção pessoal. Então, baseado no poder de precedente, quando você sabe o que a outra pessoa, a pessoa com quem você está negociando, quando você sabe o que essa outra pessoa vai fazer, porque você já conhece aquele comportamento, você pode utilizar isso também a seu favor. Então o governo percebeu que haveria uma comoção popular quando você mexe na educação, então ao invés de mexer em apenas 3 universidades, o governo mexeu em todo o sistema de ensino como um todo, desde o ensino superior até o ensino básico, afetando até mesmo os hospitais e escola, porque agora o governo ele sabe de uma necessidade, ele sabia como a população iria reagir quando mexesse no ensino. Então o que o governo fez? De fato, agiu mexendo nessa necessidade da população para que você pudesse ter comoção e trazer as pessoas para esse ponto da negociação. Ou seja, vocês querem ensino, então vocês têm que aprovar
a reforma da Previdência. Se vocês querem que as universidades, que o ensino como um todo, volte a ter um orçamento normalizado, vocês precisam apoiar a reforma da Previdência. A segunda variável é a variável tempo. O que é isso? O tempo ele é extremamente importante numa negociação. Quanto mais próximo do prazo final, mais tensão e mais pressão você vai ocorrer. E o tempo ele vai influenciar sim nas negociações. Você, por exemplo, paga muito mais caro uma latinha de cerveja ou uma lata de refrigerante numa loja de conveniência de um posto. Por quê? Porque a loja de conveniência é muito mais rápida. Você não tem tempo de ir ao supermercado, você vai perder tempo indo ao mercado ou indo até uma padaria, se deslocar é uma distância muito grande. Então o que você faz? Você vai até aquela padaria, aquela loja de conveniência, paga mais caro pelaquela latinha de cerveja, pelaquele fardinho de refrigerante e volta para sua casa. Por que você paga mais caro? Porque você tem ali um ganho de tempo. Porque você não tem tempo para ir ao mercadinho, o churrasco já está rolando, então você precisa comprar esse produto muito rápido. Então o tempo ele é uma variável importante. E o governo conseguiu, talvez até com um pouco de sorte para o lado do governo, casar exatamente o término dos recursos financeiros para o ensino, principalmente para as universidades, com o prazo que ele quer adotar e aprovar a reforma da Previdência. O governo sabe que as universidades, como muito já foi alardeado, elas vão ter recursos, muitas delas até agosto, julho, agosto, setembro no máximo. Então, o governo quer aprovar a reforma da Previdência já no segundo semestre. Então, o que vai acontecer? À medida que as universidades, que o orçamento for ficando for se esgotando, que os recursos financeiros forem se esgotando, na hora que começar a faltar água, na hora que começar a faltar papel higiênico, vai haver uma comoção das pessoas, um desgaste da população e uma tendência a aprovar a reforma da Previdência. Então, quanto mais o tempo passar, quanto menos dinheiro quanto menos dinheiro as universidades e as escolas tiverem, quanto mais próximo de agosto ali do segundo semestre, mais favorável o governo vai estar para aprovar a reforma da Previdência no tempo que ele quer. Lembre-se que o general Mourão falou no jornal hoje, no segundo semestre há uma expectativa para ter uma retomada econômica com a aprovação da reforma da Previdência. E é justamente no segundo semestre que o orçamento das universidades vai estar, e também do ensino básico, vai estar comprometido. E a terceira e última variável é justamente a variável informação. Informação é muito importante. Você conhecer os dados de uma negociação te dá muita vantagem. Por exemplo, se você compra um carro na concessionária, você tira esse carro da concessionária, anda 500 metros e para na sua garagem. No dia seguinte você quer vender esse carro. O carro está novo, você andou com ele 500 metros, mas você não vai conseguir vender pelo mesmo preço. Você vai vender por um preço um pouco mais baixo. E essa diferença de preço ocorre por conta de uma coisa chamada assimetria de informação. Informação, ela custa. Você sabe porque você está vendendo o carro, mas o comprador não sabe. E por ter essa diferença do motivo, por você saber o motivo que você está vendendo o seu carro e o comprador não saber, você acaba vendendo por um preço mais barato do que aquele preço que você comprou. Você sabe todas as condições do carro quando ele sai da concessionária, mas você não sabe todas as condições que aquele carro está no momento da venda. Mesmo que ele ocorra no dia seguinte ou até mesmo no mesmo dia, o carro andou 10 metros da concessionária, você vende para outra pessoa, você vai vender por um preço mais barato, porque aquela pessoa não sabe os motivos que fazem você vender esse carro. Então, informação é super importante e o governo domina toda a informação com relação à reforma da Previdência. Eu lembro que em um dos eventos, o Ciro Gomes, que foi feito ali, o Ciro Gomes percorreu muito, fez muitas palestras nesse primeiro semestre, o Ciro Gomes questionou o governo e falou assim, olha, eu já solicitei essa informação sobre a reforma da Previdência, os cálculos, os dados, e o governo não me disponibilizou. A Folha de São Paulo também solicitou e o governo também não disponibilizou. Depois de um tempo, aí sim o governo liberou as contas, liberou um relatório, mas foi um relatório muito pobre. Era um relatório, na verdade era um PowerPoint de alguma apresentação que o Paulo Guedes fez. Não tinha os dados, não havia as premissas, não tinha nada muito detalhado de como o governo iria economizar esse dinheiro, aquele 1 trilhão, como o governo iria gerar essa quantidade de empregos que o Paulo Guedes está falando. Então nós não temos as informações necessárias para poder digamos assim, há uma assimetria de informação entre o governo e a população. Então, quando você pega essas três variáveis, a variável poder, o governo tem mais poder do que nós. A variável tempo, o governo tem mais tempo do que nós. E a variável informação, o governo tem mais informações do que nós, sociedade. Nós percebemos que essa negociação entre população e governo está muito enfraquecida para o lado da população. E o governo tem uma outra vantagem muito grande, que é a sua coesão.
O governo, você pode falar, o governo, mas é o governo, cada pessoa pensa de um jeito, tudo bem, mas eles são um núcleo muito pequeno, então eles conseguem ter uma coesão. Como que você, um poder de organização, como que nós vamos organizar toda a sociedade? Não tem como, isso fica impossível. Então esse poder de aglutinação, esse poder de organização do governo também, essa capacidade, melhor dizendo, de organização do governo também é muito maior do que essa nossa capacidade de organização. Então isso fica muito difícil. O governo conseguiu encontrar uma forma de convencer a população de aprovar a reforma da Previdência, barganhando com os custos para o ensino. E você sabe que o governo precisa ter o apoio popular para aprovar a reforma da Previdência, porque se não tiver o apoio popular, essa reforma não passa no Congresso, porque o ano que vem nós vamos ter eleições municipais e muitos congressistas, muitos deputados, eles vão querer disputar essas eleições municipais para ser vereador, para prefeito, e se esse deputado for favorável à reforma da Previdência, contrariando a vontade popular, a candidatura dele poderá estar em risco, porque você sabe que hoje na internet tudo fica armazenado, podem ser criados memes, imagens, fotos, e isso pode prejudicar a candidatura. Agora, se o governo, se a população decidir apoiar a reforma da Previdência, falar assim, não, tudo bem, a gente apoia a reforma da Previdência, mas devolva o dinheiro para o ensino básico, para o ensino superior, os deputados vão se sentir mais calmos e mais seguros para votar favorável à reforma da Previdência, mesmo não tendo mesmo a população não tendo apoiado essa reforma. E aí, caso essa reforma for aprovada e caso a população tenha apoio, mesmo que seja um apoio que não seja um apoio, mesmo que seja um apoio, mas é um apoio controverso, né? As pessoas não querem, o governo vai falar assim, bom, vocês apoiaram, vocês escolheram a reforma da Previdência, vocês escolheram o orçamento para o ensino ao invés da Previdência. E aí, caso as pessoas continuem sendo contrárias à reforma da Previdência, o governo vai continuar o seu arroxo com o ensino. E aí o governo vai falar, vocês apoiaram a reforma da Previdência, vocês disseram não para o ensino. Essa é uma situação muito complicada que nós estamos vivenciando, porque o governo, nesse processo de negociação, ele está com uma vantagem muito grande perante a população. Mas o que você acha? Se você ficou sem entender algum ponto da minha explicação, deixa aqui nos comentários para que eu possa explicar para você novamente e deixa aqui o que nós podemos fazer para compensar essa discrepância nas variáveis de negociação que está muito mais favorável ao governo. Compartilhe esse vídeo com os amigos e lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.